Oi, eu sou a Carla Noronha, aqui do Profissão Artesã, e o vídeo de hoje é atendendo um pedido das meninas lá do grupo do Facebook. Se ainda não tá no grupo, o link tá aqui na descrição, entra lá para fazer parte, que lá a gente interage, troca uma ideia. E hoje eu tô atendendo um pedido de lá das meninas, que é viés de tecido, né? Teve uma dúvida lá sobre o acabamento com viés, para fazer o acabamento com viés do mesmo tecido. Então eu vou mostrar aqui duas técnicas para conseguir cortar o tecido da forma correta e também emendar as tiras de uma forma correta. Vou ensinar duas técnicas, aí tu vê qual é que fica melhor para ti. E antes de ir direto para as técnicas, eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal, se ainda não é inscrito, se está chegando por aqui agora. Ativa o sininho das notificações também para ser avisado toda vez que eu postar vídeo novo. Entra lá no grupo do Facebook também para fazer parte dessa comunidade, que é bem legal lá, tem uma interação muito boa. E se gostar do vídeo, deixa o teu like, que isso me ajuda a divulgar o canal. E vamos direto para o passo a passo. A primeira coisa, deixa eu pegar aqui outro pedacinho, é a gente entender o seguinte, tá? O que é o corte enviesado, né? Como que a gente faz esse viés? Aqui tem a auréola do tecido, ó. Peguei um tecido estampado para ficar mais fácil de visualizar. Essa aqui é a lateral do tecido. Então, fazendo a linha reta aqui desse lado, a gente vai fazer uma marcação a 90 graus aqui para esse outro lado. Se tu olhar a trama do tecido bem de pertinho, ela tem esse fio retinho, tanto para cima quanto para lateral, que é isso que a gente chama de o sentido do fio do tecido. Que seria, né, reto aqui com a auréola. E aí, daqui para cá, um ângulo de 90 graus certinho, tá? Isso aqui esse esquadro tá marcado no fio do tecido. O viés, ele é um corte a 45 graus. Então, eu vou posicionar aqui, ó, 45 graus. Isso aqui é o viés do tecido, ele é um corte enviesado para a gente poder posicionar lá nas costuras o nosso viés nas curvas, e ele vai acomodar certinho sem ficar todo enrugado, né? Então, o que eu vou fazer? Nesse aqui, eu vou cortar eu só precisava explicar isso certinho, mas eu vou cortar... Esse aqui eu vou cortar um quadradinho de 30 por 30 para explicar a segunda técnica nesse, tá? Aqui eu já tenho cortadinho um quadradinho de 30 por 30. Da mesma forma que eu fiz ali naquele outro. Na primeira técnica que eu vou ensinar, ela é mais simples, mas, né, quem se acertar melhor com uma técnica ou com outra, daí faz do jeito que achar melhor. Eu vou posicionar aqui a linha da minha régua, tá? 45 graus aqui na borda do tecido. E aí eu vou cortar. Quem não tiver o cortador pode só marcar e depois cortar com a tesoura. Meu cortador até não tá muito bom, ó. Eu não uso muito ele, eu uso mais a tesoura. E aqui eu costumo fazer o meu viés com 4 centímetros para depois fazer a dobra, e ele fica um tamanho que eu gosto, que eu considero padrão. Então eu vou fazer tiras de 4 centímetros. E aí, gente, esse cortador não tá ajudando. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as tiras que eu achar necessário, né? Eu vou ter que ver o tamanho da tira de viés que eu preciso. Vou pegar o meu tecido e vou fazendo tiras de 4 centímetros. Não tá colaborando mesmo, né? Vou fazer tiras de 4 centímetros, tanto que eu precisar, tá? Então, eu aqui fiz 2 tiras, mas aí vocês façam quantas vocês precisarem. Nessas tiras, nessa primeira técnica, eu vou vir aqui fazer um corte reto, tirar essa ponta. Em todas elas eu vou ajustar assim depois, quando eu estiver costurando, tá? Pra antes de costurar. Pra ele ficar certinho. Agora eu já mostro
que eu vou fazer com isso? Mas primeiro eu ajusto, deixo tudo retinho. Primeiro eu corto enviesado para o fio do tecido ficar no sentido que tem que ficar. Daí eu vou posicionar a frente do tecido, ó, mais de pertinho. A frente do tecido com a frente da outra tira, mas formando um ângulo reto aqui, tipo um L, tá? E aqui eu vou fazer também um risco ligando a ponta aqui desse tecido, a ponta do tecido de baixo, a ponta do tecido de cima, e vai dar um risco também no ângulo de 45 graus. E aqui eu vou passar uma costura em cima desse risco. Depois já mostro lá na máquina, mas eu vou passar uma costura em cima desse risco. E quando eu abrir, ele vai estar a costura também, né? Assim, diagonal, para o viés ficar certinho. Mas eu já mostro como eu vou fazer na máquina. Isso aqui é para a primeira técnica que a gente tá fazendo. Bom, para a segunda técnica, eu tô com o meu quadradinho aqui de 30 por 30. Aqui tem que ser um quadrado. Esse quadradinho aqui, ele vai dar aproximadamente 2 metros de viés. Se precisar mais, pode cortar o quadrado maior, com 40, com 50, com 60, mas tem que ser um quadrado, tá? Eu vou fazer com 30 só para demonstrar a técnica. Eu vou virar, né, aqui do avesso, e eu vou fazer um risco dessa ponta até essa, que vai dar 45 graus, que é os 45 graus que a gente precisa do corte no fio do tecido. Cortado a 45 graus, eu vou separar, daí eu viro esse aqui, ó, pra cima, e encaixo, só puxo esse aqui também pra alinhar eles aqui por baixo, tá? Então, repetindo, ó, ele tava aqui um quadrado, né? Eu cortei e separei. Daí, esse aqui de cima, né? Eu tô posicionada aqui, esse aqui tá com a base reta virada pra mim, e esse tá com o corte virado pra mim. Eu vou virar esse aqui pra cima. E aí, eu vou só encaixar ele aqui embaixo pra alinhar essa parte de baixo. E aí, aqui, ó, eu vou alinhar e eu vou passar uma costura reta aqui embaixo, unindo essas duas partes. Antes de fazer a costura nesse aqui, eu vou só terminar esse aqui, ó. Então, a gente colocou eles a 90 graus, né? Um pra lá e outro pra cá. Fez esse risco aqui. E aí, eu vou só passar uma costura em cima do risco. Costurada, eu vou cortar o excesso, vou abrir a costura. E aí, ó, tá feita a emenda. E aí, aqui, quantas tiras eu cortar, eu vou fazer esse processo de emendar uma por uma e vou ter a minha tira de viés. Por que eu tô ensinando desse jeito aqui? Porque eu fiz desse jeito por muito tempo, até entender essa técnica aqui. Tá? Essa técnica para vocês eu vou contar um segredo, porque por muito tempo eu não consegui fazer o viés nesse sentido, porque não dava certo. Mas aí eu vou mostrar para vocês que eu quebrei minha cabeça, achei um segredinho ali que vai funcionar. Mas se mesmo assim tu achar um pouco complicado, daí faz desse jeito que é bem facinho, aí tu vai emendando e tu vai ter o teu viés de tecido cortado enviesado, certo, como tem que ser, tá? Então esse aqui... Essa aqui, a gente então uniu os dois, eu vou passar uma costura aqui embaixo, onde eles se encontraram. Feito isso, eu vou abrir, vai ficar assim mesmo, tá? Duas pontas. Vou abrir aqui a costura. Esse aqui eu vou passar bem passadinho pra gente fazer a nossa marcação do viés aqui em cima. Passado, eu vou pegar a minha régua, daí eu vou pegar essa parte reta aqui e a partir daqui eu vou começar a marcar 4 centímetros, porque o meu viés eu faço ele com 4 centímetros. No quadradinho de 30 ele dá bem certinho, tá? Os 4 centímetros lá no final ele acaba com 4 centímetros também. Mas se ficar um pedaço
menor que 4 centímetros, ou o tamanho do viés que tu estiver fazendo, esse pedaço que sobrar aqui, tu vai cortar fora e vai deixar ele certinho só com as tiras do tamanho correto pra gente poder emendar depois. Então, eu vou marcar essas aqui. Ó, eu marquei aqui, ó, com 4 centímetros de distância cada uma. No retângulo de 30 centímetros dá certinho 4, mas aí se sobrar vocês cortam. Eu vou virar desse lado e eu vou puxar essa ponta pra cá e essa ponta pra cá. Ó, ele vai se encontrar ali as listras, só que eu não posso cortar, fazer ele assim, porque senão minhas tiras não vai ficar contínuo, como é a técnica. O que eu sempre via nos vídeos, né? Puxa assim, ó, uma ponta para cada lado, vai encontrar essa primeiro risco aqui com essa ponta e vai ficar sobrando uma pontinha para cima. Só que eu fazia, e aí eu juntava aqui para passar a costura e nunca dava certo, nunca dava certo. Depois que eu costurava, se alguém já tentou e não deu certo também, até me fala aqui para eu não me sentir sozinha. E aí, muito tempo, eu fazia aquela outra técnica mais simples, que é só cortar as tiras, depois alinhar ali e ir emendando uma por uma, tá? Mas aí, eu fiz isso aqui, eu quebrei a cabeça um tempão pra descobrir. Eu tenho um papel cartão que eu faço, que isso aqui são margens, tá? A primeira tem meio centímetro, a segunda tem 1 centímetro. Eu venho aqui com essa de 1 centímetro e eu dobro uma das partes, né, lá no 1 centímetro e passo com ferro para vincar isso aqui. Ó, então eu vou dobrar, vou vincar todo um dos lados, tá? Na margem de 1 centímetro. Ó, então esse lado eu vinquei com 1 centímetro. E aí, quando eu puxar aqui o outro lado, eu não vou alinhar não vou deixar alinhado, eu vou realmente fazer a técnica que é puxar. E aí, essa segunda linha aqui, eu vou alinhar com a primeira linha aqui do outro lado. Só que eu vou alinhar por cima dessa minha dobra de 1 centímetro. Então, eu vou colocar aqui por cima. E aí, ela vai ficar, ó, alinhada, tá? Vai ficar como se fosse um risco contínuo, mas, porque olha aqui, ó, se eu desdobrar aqui, também tá alinhado. Mas se eu colocar alinhado aqui na beiradinha, na hora de costurar não vai dar certo. Então, com essa dobra aqui, eu vou alinhar lá, eu vou colocar, então, essa parte do tecido em cima dessa dobrinha de 1 centímetro pra linha encostar na linha lá do outro lado, tá? Agora sim, eu vou alfinetar. Deixa eu ver se consigo. Fica difícil às vezes de mostrar, mas aí acho que com a explicação dá pra entender. Vou pegar isso aqui e vou alfinetar. Depois de ter alinhado ali. Quem se acerta com essa técnica aqui vale a pena porque é muito mais rápido, né? Mas se mesmo assim não se acertarem, por isso que eu trouxe a outra alternativa também. Ao alfinetar, eu vou passar uma costura. Eu passo a costura em cima aqui do vinco que ficou dessa margem de 1 centímetro que eu coloquei. Ó, passado a costura, eu vou jogar essa minha costura para um lado. Ó, vou alinhar aqui. Ele vai ficar alinhadinho. Dá pra ver as marcações ali, né, que tá alinhadinha. Essa costura eu não abro, eu jogo ela para um lado para ela ficar alinhada. Aí eu vou vir com a tesoura. Começo aqui, cortando em cima desse risco. E aí eu vou fazer esse corte em cima do risco toda a volta. Porque daí aí eu já vou, quando eu terminar de recortar, já vou ter 2 metros de viés emendado. Ó, daí terminado de cortar, eu tenho a minha tira pronta. Eu só vou abrir aqui as costuras, né?
Ó, essas que a gente jogou pro outro lado, agora eu vou levar no ferro, vou abrir essas costuras, passo aqui o ferro, e aí do outro lado eu venho e tiro o excesso, que vai ficar umas pontinhas pra cima, eu corto esses excessos, mas aí eu já tenho uma tira maior pronta. Então, se tu fizer um quadrado maior, tu vai ter um viés maior pronto já. Então, se tu te acertar com essa técnica, com esse segredinho de dobrar aquele 1 centímetro ali, que pra mim foi assim, gente, o único jeito que deu certo. E aí tu consegue fazer. Se não, vai emendando, assim, que eu fiz muito tempo desse jeito aqui, tá? Fiz muito tempo, assim, emendando, que aí dá certo também, fica uma emenda bem acabadinha. E aí tu emenda quantas tiras precisar, não vai deixar de fazer o viés por causa disso. Mas tem essas duas opções de técnica. Se ficou alguma dúvida, pode deixar pra mim nos comentários. Que se precisar, eu mostro de novo, tá? Mas aí a gente vai se falando. E até o próximo vídeo.